Olá e bem-vindas a mais um episódio do podcast Empreender é com Elas. O meu nome é Carla Maia e hoje tenho aqui as senhoras da contabilidade e da fiscalidade. Olá Cristina e Helena, do Números e Cardinais, e olá Nádia Blanco, da Escrita Funcional. Bem-vindas. Obrigada, Carla, pelo convite. Olá, obrigada. Olá, obrigada. Então, estou muito nervosas. Um pouco. Vai ser muito giro, muito giro. Antes de mais, queria agradecer-vos por existirem. Isto porquê? Porque eu acho que a contabilidade e fiscalidade é daquelas coisas que muita gente não gosta e o vosso trabalho é um bocadinho, por vezes, de bastidores, mas é fundamental para os negócios e é um bocadinho isso que vamos explorar aqui. O papel da contabilidade e da fiscalidade muitas vezes pode ser determinante para ter a viabilidade a médio prazo. E nós muitas vezes quando estamos a pensar no negócio esquecemos dessa parte. E por isso é que vocês estão aqui para falarmos um bocadinho do vosso trabalho e também passarmos algum conhecimento a quem nos ouve. Por isso, eu se calhar lançava a primeira pergunta, que é: onde é que a contabilidade e a fiscalidade entram na vida de uma empresa? É quando ela é criada? Sim. Muitas vezes eu acho que até tu deves usar a contabilidade e a fiscalidade e tudo aquilo que é envolvido nela quando tu começas a pensar que ideia de negócio é que tu tens. Porque tu podes ter uma ideia e quando tu começas a tentar concretizá-la, tu começas a perceber que fiscalmente ou contabilisticamente aquilo pode não resultar ou aquela pode não ser a melhor opção para ti. Portanto, para mim eu tenho uma ideia, boa. Então, e agora como é que eu vou transpor isto para um negócio? E aí tens uma contabilidade mais simples, portanto não vais para regras logo muito específicas, mas já começas a ter uma perspectiva fiscal e a pensar que tem impostos. Por exemplo, na definição de um preço, tens de contar com o IVA. Então aí, mas isto é logo no início. Cristina e Helena, quando criamos uma empresa devemos logo pensar, por exemplo, na modalidade jurídica que vamos querer, contabilidade e questões contabilísticas ou fiscais específicas de um setor. É logo no início que devemos pensar sobre esses temas? Sem dúvida, concordo plenamente com a Nádia quando diz que, no fundo, tem de ser planeado e planificado no momento em que pensamos em abrir uma empresa, em criar uma empresa, em criar um negócio. Desde o seu plano de negócio temos de ter as coisas muito bem definidas, público-alvo, mercado, etc. Perspectiva já de negócio, porque se não houver perspectiva de negócio, temos de ir sempre pela forma mais simplificada, porque os custos que uma empresa implica são grandes. Para além dos custos de constituição, os custos contabilista certificado, depois já tem de ter um espaço, água, luz, telefone, se tem de ter um gerente e por aí fora. Helena? Concordo com o que elas disseram e pronto, se a forma jurídica, se vai ser uma empresa, se o negócio vai partir de um trabalhador individual, também tem que ser pensado antes de constituir qualquer negócio. Então, podíamos falar um bocadinho disso, até, por exemplo, eu se calhar lembro de uma ou outra forma jurídica, mas quer dizer, não as sei e não percebo muito bem quais são as implicações, por exemplo, em termos contabilísticos ou fiscais que poderão ter. Podemos falar um bocadinho por alto, quando estamos a criar um negócio, que possibilidades ou que diferentes hipóteses é que temos? Regra geral, quando analisamos um negócio, se nós não sabemos ainda bem o que é que nós queremos fazer, para onde é que queremos ir e de que forma é que vamos atuar, eu costumo dizer sempre, vamos fazer contas, mas se calhar faz sentido começar por ser trabalhador independente. Portanto, vamos experimentar, vamos ver como é que as coisas correm antes de tomar o passo de abrir uma empresa. Muitas vezes até temos uma fase transitória em que eu deixo de ser um trabalhador independente num regime normal e sou muito equiparado numa empresa tendo contabilidade organizada. Portanto, há situações em que eu consigo fazer este caminho e fazer esta evolução em termos fiscais para o meu próprio favor. Então, significa que eu posso ser trabalhador independente, é isso? Mas ter já a contabilidade organizada. Exatamente. Ou seja, a partir do momento em que eu percebo que a estrutura de custos que me está associada é elevada e que me prejudica, entre aspas, de acordo com aquilo que o chamado regime simplificado me atribui, então eu faço contas e vejo o que é mais benéfico. É estar no regime simplificado ou ser equiparado à contabilidade de uma empresa. E isso é uma das coisas que vocês fazem.
Também, aproveitando aqui da deixa da Nádia, quando ela fala de regime simplificado, estamos a falar que o regime simplificado é tributado em IRS, categoria B, 75% do volume de vendas e os outros 25% são aceitos à partida como despesas. Mas hoje, saiu ano passado, ou já início deste ano, uma lei em que dos 25%, 10% são aceitos automaticamente como custos e os outros 15% têm de justificar, ou seja, têm de ter faturas que justifiquem mesmo esses 15%. Se não tiverem os documentos, o suporte documental que justifique, podem ser obrigados a cair no regime geral e ser tributado ou totalmente em IRS ou estão na categoria B, são em IRS, obviamente. Mas esse tipo de coisas são coisas que as pessoas à partida sabem pouco, correto? Mas exatamente por isso é que no momento e antes de constituir uma empresa devem se informar sobre tudo. Não deliberadamente chegar a uma conservatória, se for no caso da empresa, constituir uma empresa unipessoal, porque há diferenciação entre unipessoal e regime em nome individual, categoria B, há diferenças. E por isso, as pessoas, o que é que acontece? É que muitas vezes, quando vêm ter connosco, técnicos, especialistas na área, já têm as coisas muito definidas, muito determinadas, ou porque um amigo disse, ou que o outro disse, ou não sei quem disse. E muitas vezes, quando chegam, já têm as coisas muito determinadas, muito feitas. E estas coisas têm de ter sempre, exatamente com o plano de negócios, tem de ser pensado antes, desenvolvido antes, fazer uma busca no mercado. E todo o empreendedor corre riscos. E tem de estar muito atento aos riscos que toma. Claro. Helena, e relativamente às outras opções na parte da criação da empresa, que outras modalidades é que podemos escolher? Para além do trabalhador independente, depois podemos criar uma empresa mesmo. Certo. Portanto, essa empresa pode ter um único sócio, que é unipessoal, ou pode ter vários sócios. Pode até chegar a ser uma sociedade anónima. Portanto, isso já estamos num patamar mais elevado. E essas figuras jurídicas têm todas implicações distintas em termos de contabilidade e fiscalidade? Ou não? Ou é só mesmo uma questão de cota de uma empresa? Ou na forma como depois as coisas são tratadas contabilisticamente e fiscalmente são diferentes? Desde que tenha contabilidade organizada, portanto, as regras são as mesmas para todos. Ok. Então já é mais uma questão depois de cotas e de modelo da própria... quantidade de sócios e do volume de capital social que se quer investir. Que às vezes passa por há uma pessoa que quer avançar sozinha, e então ela avança, cria uma sociedade sozinha e cria uma unipessoal. Ou então quando temos, por exemplo, duas pessoas que partilham uma ideia e que querem levá-la em diante os dois, então aí nós fazemos uma cota justa para cada um deles, mas aí ela deixa de ser unipessoal. Qual é a diferença? É que quando nós olhamos para o nome de uma empresa, se ela for unipessoal, isso tem que lá constar. Eu tenho que olhar para aquele nome e tenho que vir lá o descritivo unipessoal limitada. No caso das outras, não. Às vezes até há pessoas que não querem que a empresa seja uma unipessoal e então optam por ter alguém que é um sócio com uma cota mesmo minoritária só para que não conste lá a denominação. E para além do unipessoal, também surge aqui outro ponto a terem atenção, que é que as unipessoais passaram a ser, em termos jurídicos, muitas vezes interpretada como pelo regime da transparência fiscal. Uma vez que podem ser abrangidas, ou seja, um sócio unipessoal, o sócio unipessoal é um único sócio se vai desenvolver uma atividade que está implícita no 151 do Código do IRS, ou seja, as atividades que decretam as atividades de IRS, deixa de ser tributada, todo o processo é igual a uma empresa, só que no fim, em vez de ser tributada a nível de IRS, passa a ser tributada a nível de IRC, passa a ser tributada a nível de IRS. Mas são só, desde que seja unipessoal e a sua atividade seja prestação de serviços, por exemplo, um advogado, uma sociedade de advogados. Normalmente, estas eram o exemplo que nós tínhamos de sociedades de transparência fiscal. Isso foi alargado. Pode ser um arquiteto e um contabilista, desde que estejam dentro daqueles enquadramentos, caem. São atividades que estão decretadas, estão no artigo 151 do Código IRS, passam automaticamente para a transparência fiscal. No fundo, passam a ser tributadas em IRS. Ou seja, no fundo, a diferença entre
empresário em nome individual e unipessoal, é que a sociedade por cotas unipessoal obriga o contabilista certificado. Tem um contribuinte próprio. Tem que haver um gerente responsável. Portanto, nós aqui já estamos muitas vezes a falar da existência de um ordenado fixo, o que nem sempre é fácil quando nós estamos a avançar. Obrigatoriamente. Porque quando a Nádia diz de um ordenado fixo, é exatamente isso. As sociedades obrigam o gerente. E o gerente tem de ter um sistema de desconto, tem de fazer prova que desconta para um sistema de segurança social. Porque às vezes podem ser sócio daquela empresa, ser gerente daquela empresa e trabalhar numa outra entidade em que já faz os seus descontos para uma entidade de segurança social ou para tem que ter descontos. Tem que ter descontos para um sistema de segurança social. E se der prova que já não precisa descontar pela empresa. Caso o gerente fique à frente da unipessoal, se não faz desconto, tem de descontar pelo isso. Não? Tem de descontar. Ao passo que o do independente desconta ele próprio para a segurança social, mas pode ter. Agora então vai mudar o sistema a partir de janeiro, vai mudar, mas desconta em função de um determinado limite. E é completamente diferente. Os encargos são muito menores. Aquilo que eu depreendo do que quando vos ouço falar é que isto é uma temática que para já vai tendo mudanças, não é? E que por outro lado tem tantos cenários possíveis que de facto torna-se complicado uma pessoa sozinha e que não esteja dentro da área conseguir perceber em cada momento o que é melhor para si ou para o seu negócio. Hoje em dia acaba por ser preferível, tu tens uma ideia e queres tentar avançar. Então não tens que pagar uma avança mensal, não tens que ter encargos iniciais, mas investe, porque aqui é mesmo investir, investe pelo menos numa reunião inicial, em que tu levas as questões todas que tu tens e em que tu falas com alguém que é entendido na área que te vai ajudar. Aquela pessoa pode dizer, se calhar não é por aí que deve ir, se calhar pode começar, e isso acontece imenso. Olha, não faz sentido criar já uma sociedade. Vamos começar como trabalhador independente, vamos ver como é que isto corre e depois avançar. E nestas situações tu poupaste o quê? Poupaste 360 € da constituição de uma sociedade, poupaste depois o seguro de acidentes de trabalho que tu tens que ter, os seguros associados que tens que ter, um ordenado que pode ser obrigatório, e tu passaste isso para quê? Para o valor do investimento que tu tens numa consulta. Consulta é essa que te dá um panorama de tudo o que tu vais fazer. Concordo plenamente com o que a Nádia está a dizer, porque o que me custa mais, mesmo como empresária, são os encargos patronais. O que nós, como funcionários, a gente pensa sempre que o funcionário está a pagar, é só o que recebe e o que leva líquido para casa, mas não é. Para além disso, a empresa, a entidade patronal, tem de pagar para a segurança social, tem de descontar, desculpa, mas no fundo também paga, 23,75 do valor bruto do trabalhador. E para além disto, ainda temos de acrescentar o novo custo que acrescentaram já desde 2013, que é o Fundo de Compensação de Trabalho, e os seguros de acidentes de trabalho também. Ou seja, tudo encarece. Mas o que pesa mais, na minha opinião, sem dúvida, é os 23,75 da entidade patronal. Por isso, quando se está a começar e quer-se reduzir o máximo os custos, para mim, sem dúvida, é que o trabalhador em nome individual ou categoria B é o mais vantajoso. Okay. Por isso, recapitulando, para quem está a criar o seu negócio, o ideal é, e que nós muitas vezes não fazemos, é para além de vermos a viabilidade em termos de negócio, não é? É se calhar encontrarmos um contabilista e sentarmos para perceber o que é que inicialmente, qual é que é o melhor modelo, numa perspectiva até de pesar menos no início, no período em que estamos a arrancar com o negócio e que não há, ou seja, não temos tantas vendas, estamos num grau de incerteza maior e por isso vamos tentar ter um cenário com menos encargos, certo? Certo. Fica aqui a mensagem. Pronto, eu não disse que era bom vocês existirem, eu disse. Outra questão. Quais são as obrigações fiscais, assim, globalmente, de uma empresa? São mais que muitas. Assim, aquilo que é mais comum porque imagino depois deve haver algumas diferenças consoante o ordenado, ou o setor, a atividade, etc. Mas por alto.
Pronto, já acabei de dizer uma que para mim é que me pesa mais, eu acho que é mais para microentidades. Estamos a falar de coisas que estão a começar, são pequeninas, que no fundo, muitas vezes, ou na grande maioria, é autoemprego e que tem de apanhar logo desde o princípio, mesmo que pague, porque o gerente pode pagar pelo mínimo do IAS, são os 429, qualquer coisa. E já é uma benesse, mas mesmo assim, se nós formos a adicionar aqui os 23,75 são mais 150 e qualquer coisa que tem de pagar de segurança social. É empresa, estou a falar de empresa. Ou seja, isto é tudo encarecer. Se não há negócio, e por mais sonhos que tenhamos, e que este mês vai correr bem, e que coisa, há sempre montes de encargos. As pessoas têm de estar preparadas. Não pode ser só. Quando tomam a opção de constituir uma empresa, já têm de ter negócio efetivo, ou não quase efetivo, porque essas coisas têm de entrar para a empresa, mas mesmo. E não pode ser só uma vez. Tem de ter perspectiva de continuidade, que é para poderem ter rendimento suficiente para os custos. De custos assim aparentes. Primeiro, vai iniciar, obviamente, com um ordenado mais baixo, só se for uma atividade que potencializa logo à partida um grande rendimento. Caso contrário, vai optar sempre por um rendimento mais baixo. Se é um rendimento baixo, não tem retenção de IRS, à partida não paga IRS. Paga os encargos patronais, tem de pagar à partida todos os custos fixos inerentes à atividade. Contabilista certificado, água, luz, telefone, espaço. Depois vem sempre com a história do carro, que também é um tema um pouco... Dá que falar, exatamente. E depois o que tem a nível de IRS. Mas o IVA, entendemos, o IVA é um imposto sobre a transação. Quer dizer, e também acho que é muito bonito dizer que é sobre a transação, quem paga é o consumidor final, mas efetivamente nós temos de pôr de parte para assumir e pagar. Muitas vezes, em termos de tesouraria da empresa, nós, porque precisamos e estamos aflitos, temos, e às vezes tem de haver um controle muito grande, exaustivo e muita prudência na utilização deste dinheiro. Porque se nós não temos de parte, efetivamente, para pagar o IVA, inicialmente vai ser trimestralmente, porque as empresas são pequenas, não têm volume de negócio suficiente para passar para o mensal, mas temos de ter ao fim daqueles 3 meses, passados 1 mês e meio, temos de ter esse dinheiro para pagar o IVA. E se não o pagarmos, tivermos o azar de não ter esse dinheiro de parte e não termos tesouraria suficiente para pagar o imposto, é automático. É coima certa e coima certa. E se não pagar nos 15 dias seguintes, são 30% do valor do imposto em falta. Só que sabes que o IVA vem de acordo com o que eu estava a dizer ao início. Ou seja, quando nós começamos um negócio, nós atribuímos-lhe um preço. Tu dizes quanto é que a tua hora vale ou quanto é que aquele produto tu estás a produzir vale. Mas tu tens que pensar que aquilo é aquilo que tu queres para ti. E é esse valor que tu vais acrescentar o IVA. Muitas vezes isto não acontece. Portanto, nós definimos que é um preço final e depois tu tens é que tirar o IVA de lá dentro. O que é que acontece? Reduz-te muito a tua margem. E se tu depois não tiveres despesas tuas para absorver esse IVA da tua faturação, vais ter que ficar naquele dinheiro todo e entregá-lo ao Estado. Mas como tu inicialmente, quando definiste os preços, não contaste com o IVA a crescer, mas sim dentro daquele valor, a tua margem está completamente distorcida. Sim, e eu acho que é um bocadinho aquilo que vocês dizem, que é como o dinheiro depois está do nosso lado, em termos de perspectiva, nós não olhamos para aquilo como aquele dinheiro não é meu. Exato. E é um dinheiro que eu vou ter que entregar ao Estado, não é? E Está por isso ali é que depois disponível. estamos sempre naquelas conversas mensais de este mês vou ter que pagar IVA. Exatamente. É um bocadinho isso. Eu tenho alguns clientes até que eles dizem assim, eu vou criar uma conta só para isso. E cada vez que me pagam, eu pego na parte do IVA e transfiro para aquela conta. E assim eu sei que quando chegar à altura, ele está lá todo. Como eu devo ter umas despesas pelo caminho, eu já não vou pagar aquele todo, vou pagar um bocadinho menos. Mas pelo menos eu sei que ele está ali e eu não contei com ele para a minha atividade. Isto que a Nádia está a falar realmente é uma boa prática. É uma prática que devia de ser recorrente, mas infelizmente não é. Não é porque as empresas, basta um cliente ou outro cliente faltar, atrasar-se no pagamento, falta disponibilidade, nós temos coisas imediatas e coisas a seguir, temos pagamentos a efetuar. O que é? Vamos aqui que ele vai pagar entretanto. Só que ele pode não pagar. Então temos de ter sempre muita cautela
nestas coisas. Outra coisa que eu queria dizer aqui, que a Nádia devia estar a referir ao trabalhador independente e na aplicação do preço do serviço ou do bem. Isso também é diferente, porque muitas vezes o trabalhador independente também começa como isento, ou seja, se não atinge o limite dos 10.000 euros, está isento. Está isento, faz o seu preço final, exatamente o preço da prestação de serviço. Mais tarde, se vem a aplicar o IVA ou se ultrapassa os 10.000, aqui é um problema, mas quer dizer, é um problema relativo, porque o serviço é aquele valor. O que vai acrescentar é o IVA. Se estivermos a falar de vendas ou prestações de serviço a consumidores finais, o consumidor final é que tem de acrescer e vai suportar esse valor. É desagradável, mas é o que é. Se estivermos a falar de empresas, já não há, se essa prestação de serviço ou venda de bens for em empresas, já não há problema, porque o outro dado pode deduzir esse valor do acréscimo do IVA. Não sei se estou a ser clara. Geralmente aí eu digo sempre, façam as contas como se tivessem. E eu posso não lhe aplicar logo os 23, mas eu aplico-lhe mais 10%, por exemplo. Ou seja, a partir do momento em que eu passo para o regime de IVA, a diferença que o meu cliente vai sentir já não é a mesma, porque já não é os 23, já estamos a falar aqui 15, 12. E então esta transição é mais fácil de eu fazer e é mais fácil do meu cliente não a sentir de uma forma tão, pronto, então agora vai começar a ter IVA e isto fica muito mais caro. Claro. Mas então, resumindo, quais são as obrigações fiscais por alto que uma empresa tem? Tem o IRC, em maio, tem os pagamentos por conta e os pagamentos especiais por conta, que acho que vão acabar este ano, mas ainda temos que esperar para ver. Pronto, é a tributação autónoma sobre determinados custos. Sabemos que se tivermos uma renda, ela pode ter retenções, portanto podemos ter que pagar as retenções daquelas rendas, podemos ter retenções nos ordenados do colaborador, podemos ter os encargos com a segurança social, temos o IVA 3 em 3 meses se não optarmos por ele mensalmente. Mas... Temos os pagamentos por conta e especial por conta. Pagamentos por conta normalmente só vêm a ter no segundo ano de atividade, ou seja, primeiro ano, pagamento por conta é tributado na coleta. Por isso, na coleta se coleta é imposto. Imposto só tem imposto a partir do primeiro ano de atividade. Só aí que vai pagar imposto. Então, no ano seguinte, se tiver lucro, se tiver de pagar imposto, pode ter, temos de fazer cálculos, com certeza, pagar pagamento por conta. Ou seja, um ano de atividade, se tem resultados positivos, paga imposto, passa a ter no ano seguinte pagamento por conta. Em relação ao pagamento especial por conta, é só para as sociedades, porque a nível de categoria B não tem pagamento especial por conta. É o tal pagamento que se está a ouvir dizer no Orçamento de Estado vai deixar de existir a partir de 2019. Não sei, não acredito muito, mas espero que seja. E o pagamento especial por conta tem a ver com 1% do volume de vendas, é pago em março e em outubro, e só começa a ter efeitos, ou seja, constituímos a empresa hoje, só começa a pagar pagamentos especiais por conta no terceiro ano, ou seja, tem 2 anos de atividade isentos. Quando eu digo 2 anos de atividade isentos, ou seja, se é constituída hoje, dia 2 de novembro de 2018, isto até dezembro conta um ano. E depois o ano 2019, só em 2020 é que começa a pagar este pagamento especial por conta. Por isso, quando se pensa em abrir empresa, o mais vantajoso para ter aqui uma daquelas de tempo é no início do ano. É no início do ano. Eu conheço um caso de uma pessoa que tinha criado uma empresa e que não sabia nada dessas coisas e que depois recebeu uma cartinha a dizer que agora tinha que começar a pagar e ficou em pânico. Porque realmente as pessoas não sabem, aliás, eu não sei como é que vocês sabem estas coisas todas. Vocês que decoram em casa. Vais ouvir muita informação. Pois, ainda é essa que é. Vocês têm que saber o que é e depois aquilo que vai mudando também, não é? Isto agora não tanto do lado de quem nos ouve, mas também para partilharem um bocadinho a vossa experiência, porque também é importante e é interessante ouvir-vos. Esta profissão exige um update, um acompanhamento constante. Sim. Na minha opinião,
cada vez mais, enquanto contabilista certificada, tu tens que ser gestora. Tu tens que ajudar à gestão do negócio. Porque tu tens à tua frente empresários que não sabem as questões fiscais e precisam de apoio a montar tudo, a montar a ideia, a montar o negócio. Então, se tu tens do teu lado números, a questão fiscal e todas essas questões para resolver, se tu conseguires apoiar na evolução do negócio, isso é meio caminho andado para ti. Portanto, o contabilista certificado tem que deixar de ser contabilista certificado só. Tem obrigatoriamente de passar a ser alguém que te apoia depois na estratégia, na gestão. É quase um departamento financeiro, mas fora da empresa ou fora da tua atividade como independente. Helena. Sim, concordo com o que a Nádia disse. Temos que acompanhar o empresário, pronto, nas várias... Exato. É. E até, se calhar, ir alertando, não só na parte da criação da empresa, mas depois já no dia-a-dia, ir alertando para alterações que vai havendo e que pode Exato, afetar e que a sua atividade. Sem dúvida. E até às vezes na escolha de determinados investimentos, se devem ser feitos num ano, se no outro. Tudo isso convém ser planeado e acautelado. Eu concordo, realmente deve deve haver um acompanhamento constante da gestão das empresas. Claro que o fundamental, quem está no negócio em si e conhece do negócio, tem de saber e tem de se ir apercebendo, pouco a pouco, da evolução e tem de se ir apercebendo onde é que deve atuar, onde é que não deve atuar, porque a experiência também faz muito. Isto, no fundo, também é um pouco tentativa e erro e quando sejam negócios. Um contabilista certificado não conhece os negócios todos. O que pode ajudar e canalizar e orientar é exatamente nas ferramentas de gestão financeiras. E pode dizer porque é que está a ter este custo, não consegue reduzir, não consegue... Pode aconselhá-lo, obviamente que sim, mas o que eu acho é que nós como trabalho de técnico, temos um trabalho muito exaustivo, temos um trabalho muito prazo, temos um trabalho que temos de estar sempre a olhar para não apanhar, porque se nós temos o azar de ter uma falha, temos logo uma multa. Muitas vezes isto é um romã, isto é uma bola de neve, porque isto tem de haver colaboração de ambas as partes, da nossa parte e dos próprios clientes, porque têm de ser organizados, que é coisa que a gente vê que muitos deles não são. Tem de ser, porque estão muito presos às vendas e aos resultados das vendas e muitas vezes esquecem-se do outro lado. E quando nós propomos, podemos orientar e ajudar, isto também tem de ver com o aumento da vença ou qualquer coisa do género. Claro que ninguém quer, ou ficam todos. Mas quando nós começamos a fazer um pouco, porque exigem. Eu tive o ano passado uma cliente que queria tudo e mais um par de botas, não me queria pagar quase nada, entre aspas, não é? Mas tinha uma avença baixa e exigia, bem, você quer paga pelo mínimo, mas quer um Ferrari, por isso não pode. Quer dizer, estas coisas também têm de ser acompanhadas, tem de ser uma pessoa que saiba o trabalho que as coisas dão, esteja bem por dentro da empresa, queira conhecer a evolução da empresa e também queira pagar pelos serviços. Porque nós estamos muito, muito presos à parte tributária e à parte fiscal e se não fazemos aquilo, cai-nos logo multas e penalizações e somos prejudicados por isso. Por isso, libertar para a outra parte, sim, temos tendência cada vez mais a libertar para o fundamento de gestão, mas o próprio gestor e quem está à frente da empresa tem de ter abertura, primeiro para aceitar ajuda, que muitas vezes são os primeiros a não querer essa ajuda. Não querer no sentido, aquilo é deles, quer dizer, tem de haver confiança, tem de haver tudo o demais, mas também tem de se deixar ajudar, muitas vezes sabem tudo. Mas isso é um bocadinho aquilo que estavas a dizer, Cristina, que é quem tem depois o seu negócio está preocupado em angariar clientes e em ter vendas, não é? E esse trabalho de bastidores acaba por ser visto um bocadinho para já como uma obrigação e do tem que ser, não é? Não se vê uma mais-valia, não se vê a mais-valia de porque é que temos que fazer isto. Vem logo. Começam a receber cartinhas das finanças ou da segurança social. Despertam logo.
Mas é um bocadinho essa questão que um trabalho bem feito acaba não por nos dar dinheiro, mas por se calhar até nos pode beneficiar de alguma forma, não é? Porque fazermos as coisas de uma forma distinta contabilisticamente pode nos ajudar a ter menos custos em algumas coisas ou evitar até, como estavas a dizer, as coimas, etc. Não é? Não, a orientação de gestão é fundamental. Um bom gestor tem de ligar a todas as áreas, desde as vendas à parte financeira, tudo, aos custos, onde é que pode reduzir custos, todos os anos fazer uma volta aos seguros, às comunicações, a uma série de despesas fixas que podem ser reduzidas, onde é que está a falhar, porque é que eu estou a ter menos vendas, onde é que eu posso implementar, onde é que eu posso ver, há montes de coisas. Sabes que principalmente em termos de vendas, às vezes perdes-te muito. Tu vendes, mas chega uma altura em que tu não sabes o que é que vendes mais, não sabes o que é que vendes menos, não sabes onde é que estás a ganhar mais, onde é que estás a ganhar menos. E muitas vezes quem está deste lado é que pergunta, então, mas e sabe onde é que está a ganhar mais? Não. Então e sabe o que é que vende mais? Também não. Então, ok, então é isso que nós vamos ter que perceber. Vamos perceber onde é que estamos a ganhar mais, como é que nós podemos mexer na nossa faturação para isto ter um impacto mais significativo no final do mês e depois no final do ano. Às vezes é um bocado fazer perguntas. Tu tens que andar ali passo com e já pensou nisto? Já pensou naquilo? E depois tu vais tentando encaminhar e ajudar da melhor maneira. Porque quem está do outro lado, obviamente que eles conhecem-se. Quem está do outro lado é que lida com os seus clientes. E então eles sabem como é que o negócio, se é sazonal, se não, como é que é mais ou menos o cliente. Mas depois tens a parte de trás que é dar resposta àqueles clientes que te aparecem. E aí muitas vezes tu precisas de ajuda. Sim, e agora até estavas a dizer uma coisa, Nádia, que me fez pensar que é, eu até posso ter mais vendas em algo, mas que depois contabilisticamente e no final não é aquilo que me está a dar mais dinheiro. Imagina que tu tens alguma coisa que tu vendes, mas que produzir aquele bem, ou então em termos de gasto de horas tuas a prestar aquele serviço, aquilo cresce proporcional, ou seja, tu aumentas muitas vendas, mas também aumentas muitos custos. A partir desse momento tu estás a esmagar completamente a tua margem, portanto tu estás a trabalhar a remar contra a maré, porque simplesmente tu estás a esgotar-te a ti, porque em termos de dinheiro aquilo vai dar muito pouco. E nos outros episódios tenho questionado e vou-vos perguntar também. Momentos ou episódios que vocês tenham tido já na vossa carreira ou profissão que de alguma forma vos marcaram ou porque foram engraçados ou porque vos ensinaram algo na vossa dia-a-dia enquanto contabilistas e dando este apoio que vocês possam partilhar. Olha, para mim o principal foi quando toda esta temática surgiu, aquilo que eu dizia do contabilista ter que ajudar um bocadinho na gestão. Porque eu trabalho com o meu pai e o meu pai é contabilista certificado por, portanto, os primeiros contabilistas que apuravam impostos, cumpriam as obrigações todas, portanto, o trabalho deles era aquele, e eu não critico isto. E há um dia em que eu lhe digo, não achas que nós devíamos ter aqui uma vertente de consultoria, em que nós podemos pegar nos números que temos e extrapolamos isto para apoiar a gestão e damos um apoio àqueles empresários que estão naquela história das vendas, que andam ali, não sabem como é que vão fazer, e o meu pai diz, não, mas achas que isso interessa a alguém? Eles não querem saber de nada. Mas tenho certeza disso? Tenho, eles não vão querer saber disso. Passado um ano, devagarinho eu começo aqui a implementar umas coisas e começas a ver resultado. Começas a ver que as pessoas te pedem alguma informação. Não és tu que tens que dar. São as pessoas que pedem, são os clientes que pedem. E então, isto neste momento foi aquilo que mais marcou até hoje. Foi o perceber que tu tens uma questão a evoluir, tu tens negócios que evoluem, tu tens que ir evoluindo com eles, mesmo que às vezes tu não te sintas tão confortável. Às vezes tens que ir aprender mais questões em termos de gestão, tens que ir aprender um bocadinho sobre vendas, tens que ir... Ou sobre um setor exatamente, tens de te dedicar sobre aquele setor, porque aquele cliente precisa mesmo da tua ajuda e ele sozinho não chega lá. Portanto, tu andas aqui tipo bombeiro, chegas às vendas todas quase. Cristina, há pouco já falavas daquela cliente que pedia um Ferrari, mas outros episódios que tenham tido. Ou o que é mais difícil? Então vamos assim, o que é mais difícil para vocês na vossa profissão? Às vezes é o contacto com o cliente, depende do cliente, claro, obviamente isto é tudo relativo, mas
do grau de informação do cliente, o grau de interesse do cliente, o grau de organização do cliente. Para a nossa relação com o cliente, precisamos de uma pessoa que nos entenda também na nossa linguagem, haver aqui, estabelecer um ponto de ligação que seja comum aos dois e que nos ajudemos uns aos outros, porque é o que a Nádia diz, esta parte está, nós até fazemos, nós podemos fazer. Primeiro temos de ser compensados monetariamente também, porque dá trabalho, tudo isto dá trabalho, tudo isto exige muito. Nós temos um problema que a nossa profissão, existe muita gente e com a crise começou aqui a nível de avanças a ver aqui um deslizar aqui um coisa. E estamos numa plataforma que tudo exige e não quer pagar. Ou seja, eu neste momento tenho uns clientes, já comecei há uns tempos e há uns mais, outros menos. São aquelas pessoas mais informadas, querem saber do negócio, querem a evolução do negócio, e se nós estivermos empenhados e participarmos no negócio dos nossos clientes, nós até ficamos satisfeitos, porque o sucesso deles é o nosso também. E começamos a gerir e orientar, são aquelas pessoas mais informadas. Agora, aqueles que querem saber das vendas, querem saber se as coisas estão feitas, não querem ter problemas com o fisco, não querem com a segurança social, e que nós só façamos essa parte, isso também cansa, porque é desgastante. A parte de gestão, realmente, a Nádia diz, e com razão, para nós é muito mais gira, que impulsiona-nos a outros patamares e ver mesmo a própria evolução da empresa, o aproveitamento da nossa informação financeira para poder impulsionar para outros patamares e cria-se aqui uma relação de proximidade e de interajuda muito mais engraçada, sem dúvida. Helena? Pronto, o pior para mim é aqueles clientes que não querem muito saber do negócio e trazem os papéis que trazem quando trazem dentro de saco de plástico. E da forma que trazem. Pronto, que é mesmo uma obrigação para eles. Sim. Mas isso acho que é uma coisa que o próprio Estado nos incutiu. Sim, eu acho que é um pouco... O Estado esvaziou-se das suas responsabilidades, então nós somos educadores. É porque não se vê, ou seja, não vemos um pouco o benefício de sermos organizados na parte contabilística, na parte fiscal, de percebermos ou seja, aprender um bocadinho dessa engenharia que se pode fazer em percebermos o que é melhor para o nosso negócio e como é que devemos fazer as coisas. Ou seja, eu acho que aquilo que se incutiu é uma obrigação. Não, ainda por cima é custos e isso ninguém gosta. É muito um mal necessário, ainda é visto como mal necessário, mas é pena que seja visto assim, como acabamos aqui de referir. No fundo, se aproveitarmos os dados que a contabilidade bem trabalhada nos proporciona, conseguimos evoluir na nossa empresa, na gestão da nossa empresa e todos os objetivos que a empresa pretende. Mas isto muitas vezes é um nível mais elevado, quer dizer, a microempresa vai depender de quem está à frente e com os objetivos que quer e da aceitação, porque muitas vezes não aceitam a nossa interferência. Ou seja, é o que a Nádia diz e com razão, eles é que têm de fazer. Vocês ainda têm que fazer um trabalho um bocado pedagógico. Mas esse não é o nosso papel. Como, por exemplo, quando surgiu, vou dar só um pequeno exemplo, que há muitas coisas que são incutidas em nós, que não é da nossa responsabilidade, que não é no nosso pluro e automaticamente já é determinado como nós é que temos de saber, nós é que temos de informar. E eu parto do princípio, quando uma pessoa vai constituir uma empresa, quando uma pessoa vai abrir a sua atividade, a própria repartição de finanças devia ter um rol de atividades que são da responsabilidade do próprio gerente, do próprio administrador, do próprio dono da entidade e que é responsável por ela. Porque os gerentes muitas vezes têm muitas responsabilidades e muitas vezes nem é informado de quais são as responsabilidades que lhe recaem. Sabes que aqui numa fase inicial tu trabalhas muito por mostrar à pessoa a forma mais vantajosa dela própria se organizar. Quando nós falamos em impostos, as pessoas ficam muito mais atentas. A tua estratégia passa por aí. Se tu disseres, tem que trazer os papéis todos, porque assim o lucro é apurado todo de acordo com a documentação que tem. Se não trouxer as despesas todas, isto vai dar muito lucro no final do ano, porque faltam aqui papéis e a senhora não quer trazer. Pronto, tu aí consegues que a pessoa tenha atenção. Ok, eu tenho que entregar os papéis mesmo com algum atraso, porque isto é significativo. Ou, olha, se não trouxer a documentação toda, o IVA dessas faturas eu não posso considerar, portanto vai pagar mais IVA. Pronto, e aí tu já sabes, tem a ver com impostos, a pessoa também te vai trazer os papéis.
Mas funciona muito ali numa fase de tentar, aos bocadinhos, mudar hábitos. Dizer, olha, ou enviar um e-mail, eu tenho alguns clientes que me dizem, você é mesmo chata. Eu assim, pois sou, porque eu preciso dos papéis e você não me os manda. Mas chega uma altura em que, obviamente, há alguns que não, vão sempre chamar chata, mas há outros que aquilo começa a cair na rotina. Exatamente. E então É uma mudança de hábitos. Exatamente. Olha, eu preciso sempre do extrato bancário. Pronto. E enquanto ali 2, 3 meses aquilo não funciona, depois eu, um mês peço, o outro peço, ao terceiro já são eles que me mandam. Portanto, há alguns clientes que nós conseguimos fazer este trabalho com eles. Obviamente que leva tempo, exige alguma paciência, exige, é verdade. Mas pronto. Ainda bem que vocês existem. Mas É que eu não gosto nada desta parte, sou sincero. Eu tirei gestão, mas contabilidade e fiscalidade sempre foi aquela parte que eu odiei. Mas percebo a utilidade, atenção, e valorizo e acho que é muito importante o vosso trabalho e acho que pessoas que têm trabalho de bastidores é um bocadinho ingrato, porque são trabalhos que são necessários, mas que como não é visível e não é isso que vai dar as vendas, não é? É desvalorizado. E aliás, eu acho que nós podemos dizer, e digam-me se concordam, que pode acontecer negócios que não conseguem a médio prazo, não digo a curto, mas a médio prazo, estabelecer-se e arrancarem e serem sólidos, porque se descurou um bocadinho essa parte contabilística e essa parte fiscal e a modalidade da empresa que se deveria ter, etc. Ou seja, eu acredito que ainda por cima, quando não se faz esse trabalho, que há pessoas que até poderiam ter um bom negócio e não conseguem fazê-lo crescer e não conseguem, a dada altura, o negócio acaba por morrer porque não se faz esse trabalho. É verdade? É. Eu diria mesmo, lá está, voltamos ao ponto de partida, no plano de negócios tem de ser muito bem definido. Não ir só também pelos fundos do emprego, do fundo do IRP. Instituto de Formação Profissional, não é? E porque só incentivos, mas também têm de ter uma base porque ele não vem logo. E muita gente, as pessoas começam os negócios e começam já a querer ter 1, 2, 3 colaboradores. Pronto. Tem mérito. Ou seja, para dar emprego a alguém, acho que é de louvar. Mas esquecem-se. Lá está, vamos parar ao mesmo. Os encargos patronais são muito grandes. E os subsídios do Instituto de Formação Profissional, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, não vêm logo. Eles têm de ter ali uma margem, têm de ter ali dinheiro de parte, têm de conseguir manter esse período em que não têm essa base e pagar a segurança social. O que é que eu vejo? Já várias experiências que eu tive, empreendedores com as melhores das intenções e há sonhos, há realizações, há idealizações e que muitas vezes ficam presos exatamente por isto. É que querem começar em grande. Querem começar logo com 1, 2, 3, 4 colaboradores. Em vez de planear, em vez de pensar, em vez de ter um negócio certo que esses colaboradores possam desenvolver, podem ter um projeto só, então não façam logo, não adquiram logo pessoas, façam parcerias. Parcerias acho que é a melhor forma numa fase inicial de se avançar. E não incorrer logo em custos fixos, não é? Nem em cargos fixos. Tenho várias situações, só os encargos para seguir para pagar aquilo todos os meses tornou-se muito pesado. E as pessoas com boas ideias, bons sonhos, muitas vezes vêm-se aflitas, porque os fundos vêm muito mais tarde e aquele tempo em que não recebem esse dinheiro também não é aí para mas é uma ajuda, ficam aflitos. Tudo tem de ser muito passado, isto passa tudo pelo planeamento da organização. E na organização da documentação, que estávamos a falar há bocado, hoje em dia até estamos muito, além de tudo o que a Nádia disse, os documentos têm de estar no início de cada mês, tudo organizado. Uma forma dos próprios gerentes e administradores, dos gestores das empresas se organizar. A organização da própria documentação, em vez de trazerem a sacos plásticos, se eles abrissem as facturas, vissem as facturas, separassem o que é bancos, fornecedores, clientes, já tinham uma percepção muito maior, arquivavam num papelinho, já tinham muito mais noção, não era tudo por alto, já tinham ali um ponto de partida. Claro que eu tenho clientes, são sociedades de administração, mas já têm um grau de conhecimento e de coisa, fazem os seus Excel, veem onde é que pagam, onde é que não pagam, têm aquilo impecável. Às vezes mandam os próprios mapas deles, para mim é uma maravilha. Está tudo lá.
Ao passo que aqueles que não são tão organizados trazem a monte, nem sequer sabem, nem viram, nem tiraram. Quase que hoje em dia ainda temos uma ferramenta muito boa, por um lado, por outro lado não, que é o próprio Estado ter no Simplex ter feito o e-factura. Porque o e-factura, nós conseguimos consultar o e-factura e conseguimos ver tudo. Às vezes há documentos que faltam e nós dizemos, bem, onde é que está? Veja aqui que tem uma renda, veja aqui. Só que nós não temos que fazer isso tudo e nós perdemos imenso tempo. Por um lado foi boa esta evolução tecnológica, por outro lado facilitou-os, eles já nem sequer imprimam, mandam. Olha, imprima, está aqui. Recebi isto, a factura da Vodafone, não sei o quê, não sei, pego, leve. As rendas, já tudo assim. Quer dizer, então o que é que muitas vezes digo? Quando nos mandam as ferramentas, já peço também sempre o soft das vendas mensais, que é uma forma de controlar e de ter o resumo todo, já nem peço as facturas adicionadas, mas quero o soft para poder importar as facturas deles, dos programas só específicos, e depois peço que irem ao programa do e-factura, as facturas das empresas, das entidades, ou do singular, mensalmente adicionarem atrás, imprimem e adicionam atrás, ficam todas as facturas lá atrás, verificam se têm ou se não têm. Pode acontecer, muitas facturas eles têm que dizem respeito àquele período, mas não está no e-factura, por alguma razão. Essas temos de lançar, não está, o fornecedor não colocou, se a factura está de acordo com o 35 do IVA, tudo bem, passa à frente, mas é uma forma deles se organizarem, uma forma deles terem noção da documentação toda, do que existe no contexto, e já fazer uma previsão, antes de mais, até do próprio IVA. Porque se eles tiverem tudo bem estudado, quanto é que venderam num determinado pedido, os custos que tiveram, que têm direito à dedução de IVA, fazem o cruzamento, já sabem, já têm uma previsão do valor de IVA a pagar sem o ter de dar. Por isso isto vai depender muito do interesse, da motivação, da organização, do planeamento do próprio empresário. Estamos na reta final do nosso programa. Pedia-vos que cada uma de vocês fizesse um pouco um fecho desta temática, sei lá, ou com conselhos, só com uma reflexão, também para ajudar quem nos ouve. Nádia. Olha, na minha opinião, a primeira coisa é tu tens gostado daquilo que tu vais fazer. Se tu gostares daquilo que tu vais fazer e da ideia que tu queres implementar, é meio caminho andado para as coisas correrem um bocadinho melhor. A partir daí vai ter com alguém que perceba daquela matéria. Leva-lhe as questões que tu tens, leva-lhe as dúvidas que tu tens, mostra-lhe como é que tu estás a pensar a montar o teu negócio e pede-lhe a opinião. Porque a partir daí essa pessoa vai-te orientar, vai-te ajudar, vai-te dar ali algumas dicas e algumas sugestões que podem fazer com que tu comeces o teu negócio muito mais sustentável para te permitir depois evoluir lá mais para a frente. Cristina e Helena. Têm que falar as duas. Planeamento e acompanhamento. Acho que são as palavras que os empresários têm que ter em mente. Planeamento antes de iniciarem e depois um acompanhamento ao longo de todo o processo. Mesmo na parte contabilística e fiscal. Exato. Principalmente, pronto, sim, é o que estamos aqui a falar, na parte contabilística e fiscal. Muito bem. Cristina? Acho que já foi as ideias gerais, já foram todas aqui espelhadas. Acho que passa tudo pelo planeamento, pela organização, pelo entendimento e o próprio empresário querer se inteirar a fundo de todo o potencial e tudo o que tem à sua volta, as ferramentas todas para poder desenvolver o seu negócio. E a partir daí é uma questão de atenção, novamente planeamento, organização, de análise sistemática dos dados e sem dúvida que é muito importante gostar daquilo que se faz. Muito, muito obrigada. Eu fiquei com vontade de fazer um workshop convosco para perceber um bocadinho mais as bases da contabilidade. Estou a falar a sério, eu acho mesmo que vocês deviam fazer mais vezes essas coisas, que eu acho fundamental. E acho que em conversa as coisas fluem mais e parece que é tudo muito mais fácil. Eu daqui a uns anos vou ser contabilista. Não, estou a brincar.
Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós.